Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo em Boa ordem? tarde. Espero que sim, né? Vamos lá, eu prometi para vocês hoje de falar qual que é o segundo problema, né? Ainda não corrigi o primeiro, mas será corrigido logo, logo. Mas vou falar com vocês qual que é o segundo problema prova, tá? Vou esperar mais um pouco para aparecer mais gente, ok? Enquanto isso, a gente pode ir começando a aula. Hoje, finalmente, a gente deve terminar com esse tópico de ondas eletromagnéticas, né? Que é muito interessante. Já vimos bastante coisa, eu falei antes, isso aí é uma base para ótica, né? É uma base para aplicações de ondas eletromagnéticas, e o tema que a gente vai ver hoje é exatamente uma coisa importante tecnologicamente, né? Guias de onda. Então, vamos lá, eu vou começar a aula, dar mais um tempo, sei lá, mais uns 10 minutos, e aí eu passo para vocês qual que vai ser o outro problema, qual vai ser o segundo problema prova, né? Mas vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Essa deve ser, então, a nossa última aula sobre ondas eletromagnéticas, né? E o tema é guias de onda. Guias de onda é o que o nome está dizendo, né? A gente precisa ter uma forma, se eu quero usar essas ondas eletromagnéticas para alguma coisa, eu preciso guiar elas, não preciso levar elas daqui para lá, né? Controlar a propagação dessas ondas eletromagnéticas. Ok, posso fazer isso no vácuo, posso fazer isso transmissão via um meio material, mas um guia de onda é como se fosse um fio, né, entre aspas, aqui, assim, uma maneira de levar minhas ondas. Até agora, vou começar a rascunhar aqui, né, rabiscar aqui. Até agora, a gente estava tratando de ondas eletromagnéticas que estavam se propagando sem uma restrição, ok, assim, a gente colocou a possibilidade delas encontrarem uma superfície, né, e passar de um meio para outro. Mas eu vou chamar essas ondas eletromagnéticas de ondas infinitas. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Estou colocando aspas aqui. Infinitas no seguinte sentido, né? Se eu desenhar um sistema de eixos aqui, vamos colocar o eixo X aqui, né, o eixo Y aqui, então esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, e eu tenho ondas eletromagnéticas que estão se propagando aqui na direção Z, a direção de propagação. Então, as ondas que a gente considerou até hoje são ondas mais ou menos desse tipo, né? E a gente estava trabalhando com ondas planas, ou seja, o que eu chamo de frente de onda, né? O que a gente chama de frente de onda, é um plano XY, aqui no caso, no qual a minha onda eletromagnética tem o mesmo valor, campo elétrico, vou desenhar só o campo elétrico. O campo elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos desse plano aqui. A um instante de tempo posterior, a minha onda se propagou, né? Esse plano marca a posição do espaço num determinado instante do tempo em que o campo elétrico e o campo magnético têm o mesmo valor. Então, o campo elétrico aqui, isso aqui seria, por exemplo, os pontos de máximo do campo elétrico na direção positiva do eixo X, né, num determinado instante de tempo T. É uma onda plana no sentido de que todo o campo elétrico e o campo magnético têm o mesmo valor em todos os pontos desses planos XY. Né? Todos os pontos desse plano aqui ele tem o mesmo valor. E esses planos são infinitos, não tem nenhuma limitação neles. Ok? É isso que eu quero dizer com onda infinita, entre aspas. Eu não tenho nenhuma limitação na direção X ou Y para essas ondas aí. A gente escreveu uma possível solução, né? Ondas harmônicas, a gente tinha equação de onda, escrevemos soluções para as equações de onda do campo elétrico e do campo magnético na forma de ondas harmônicas, monocromáticas,
planas, né? Vimos que as equações de Maxwell exigiam que essas ondas fossem transversais. O campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si, são perpendiculares à direção de propagação. Né? O que a gente vai ver hoje, né? O tema da aula de hoje, é uma limitação dessas ondas. Eu vou chamá-las de ondas confinadas. Vou colocar um confinamento no espaço para as minhas ondas. É isso que eu chamo de um guia de onda. Então, minhas ondas são obrigadas a se propagar dentro de um meio material. Então, deixa eu copiar uma figura do livro aqui. Vou poupar vocês o desenho. Vou começar com um caso geral. Assim, ó. Será que eu consigo mexer esse para o outro lado? Consigo, não? Aí não perturbo, posso deixar essa figura aqui mesmo. Só a figura do livro, né? Figura 923 aí do livro. O que ela está representando, está aqui o meu sistema de eixos X, Y, e o eixo Z está aqui, né? Indo nessa direção. É um formato qualquer, tá? Propositalmente está aqui um formato qualquer, porque o que a gente vai fazer, pelo menos agora no início, se aplica a qualquer que seja o formato disso que eu estou chamando um guia de onda. Então, essa superfície aqui, isso que está desenhado aqui em cinza, é um condutor. Tá? Esse meio aqui é um condutor. E eu vou supor, para simplificar a nossa vida, que é um condutor perfeito. Tá? Condutor perfeito é aquele que tem condutividade infinita. A condutividade tende para infinito. Certo? Se a condutividade tende para infinito, isso significa que no interior desse condutor, né, no interior do condutor que eu estou falando, é dentro dessa região aqui, tá vendo? Ele tem uma parede, tem uma espessura nessa parede, estou pintando ela aqui com uns pontinhos pretos. Tá? Dentro do condutor, o campo elétrico é zero. A condutividade é infinita e o campo elétrico é zero. A gente chama de um condutor perfeito, né? Aqui, essa região que está em branco, dentro desse condutor, né, envolve uma região que a gente pode supor que é vácuo, vai fazer pouca diferença se for ar. Né? Constante elétrica do ar, a permitividade relativa do ar é praticamente 1. Então, assim, é muito parecido com vácuo. Né? Então, aqui no meio, né, circundado por esse condutor, eu tenho vácuo. Né? Dentro do condutor, eu tenho o campo elétrico igual a zero. Se o campo elétrico dentro do condutor é igual a zero, então dentro do condutor, né? O rotacional de 0 a 0. Mas o rotacional do campo elétrico é menos a taxa de variação do campo magnético no tempo. Professor. Oi. Professor, eu fiquei sem entender se o condutor é apenas a borda ou é tudo, ou eu estou contando que está dentro também. Não, é só a borda. A única coisa que é condutora, que o meio condutor é o que está em cinza nessa figura. Tá E vendo? a onda vai se propagar. A onda se propaga, a onda eletromagnética vai se propagar no vácuo que está circundado por esse condutor. Beleza. Ok? Ok. A onda eletromagnética está nessa região. Vou pintá-la de amarelo temporariamente aqui. A onda eletromagnética está aqui dentro. Isso que eu estou pintando de amarelo é vácuo. Tá? E é aqui que está a minha onda eletromagnética. O condutor é a parte que está em cinza, que está cercando essa região de vácuo aqui. Então, dentro do condutor, eu não tenho onda eletromagnética. O campo elétrico ali dentro, como eu estou falando aqui agora, é zero. É zero porque a condutividade vai para infinito. As cargas ali dentro se arranjam para zerar o campo elétrico no interior do condutor. Ok? E o que eu estou querendo mostrar agora é que não só o campo elétrico é zero, mas o campo magnético também vai ser zero. Por quê? Porque a lei de Faraday, rotacional do campo elétrico, né, é menos a taxa de variação do campo magnético no tempo. Como o campo elétrico é zero, a derivada do campo magnético no tempo é zero. Tá? Ok? Isso não implica que o campo magnético é zero, isso implica que o campo magnético é constante. Não? B é constante. Mas se o campo for zero, se no instante inicial
o campo magnético é zero, ele vai continuar sendo zero. Tá? Então, nós vamos tomar campo elétrico e campo magnético como zero no interior do condutor, ou seja, na região cinza dessa figura aqui, essa região que envolve a região de vácuo, onde a minha onda eletromagnética vai se propagar. Tá? Ok, bom, eu posso aplicar então as condições de fronteira nessa figura aqui. Acho que eu vou copiar essa figura e passá-la para outra página para a gente... Acho que ajuda a gente a entender, né? Vamos passar para outra página aqui. Coloco a figura aqui de novo. Agora eu vou pôr ela nesse canto de cá. Posso diminuir ela um tiquinho? Para ganhar mais espaço aqui. Eu quero aplicar as condições de fronteira na fronteira interna, na parede interna desse condutor. Essas condições de fronteira, que lá em eletromagnetismo 1, né, vocês faziam uma cara assim de esse negócio não parece importante, não, né? Agora a gente está usando elas direto, hein? Bom, não sei se era o meu preconceito, vocês achavam isso ou não. Eu vou copiar de novo no livro aqui, uma equação aqui. Copia e cola. Esse copiar e colar aqui é uma maravilha, né? Olha só, poupar o trabalho de escrever tudo isso aqui. Eu copiei lá a equação 939, que me dá as condições de fronteira entre um meio 1, que pode ser o vácuo aqui no meu caso, tá? Essa região aqui dentro, né? E um meio 2, que vai ser um condutor. Isso aqui é as condições de fronteira para um condutor onde eu tenho, posso ter cargas livres, sigma F, né? Então está aqui, ó, posso ter cargas livres e posso ter correntes de superfície livres também. Tá? Então, o meio 2 é o condutor. Vamos lá escrever isso aqui. Não, o meio 2 é esse cara aqui, né? Esse condutor aqui. Tá? E o meio 1 é o vácuo. Tá? Então, eu estou aplicando a condição de fronteira nessa borda aqui, ó, interna, na parede interna. Okay? Não vou desenhá-la toda, não, porque eu vou avacalhar meu desenho. Mas é aqui, ó, essa parede toda. Tá? Toda ela. Muito bem. Pode aparecer uma dúvida assim, bom, o campo... Ok. Vamos aplicar as condições de fronteira. O que eu acabei de falar? Né? Eu falei que dentro do condutor, o campo elétrico tem que ser zero, né? E o campo magnético também eu vou tomar ele como zero. Então, podemos olhar para as condições aqui, ó, 3 e 2. Né? No meio 2, o campo elétrico paralelo, isso aqui é um vetor, né? Porque é qualquer direção paralela à superfície. Vou colocar um sinalzinho de vetor nesses caras aqui. Ó. O campo elétrico em região 2 é zero. Tá? Isso implica que o campo elétrico paralelo à superfície, tá? Paralelo à superfície, lá dentro do... Paralelo à parede interna do guia de onda, né? Ele é zero também. O campo magnético dentro do condutor, que é o meu meio 2, a componente perpendicular dele é essa condição aqui, ó. A componente perpendicular é zero, e isso implica que a componente perpendicular lá no vácuo, que é o meio que me interessa, a componente perpendicular do campo magnético, também é zero. Tá? Eu tenho essas duas condições. O que acontece, né, assim, para poder zerar isso aí, é que as cargas livres na superfície do condutor, as correntes livres, elas se arranjam para estabelecer essas condições, zerar o campo elétrico paralelo à superfície e o campo magnético perpendicular à superfície. Na hora que eu estava olhando isso aqui, eu fiquei pensando, na aula passada a gente usou isso também, foi na aula passada, uma dessas aulas, né? Na aula que a gente estava tratando, vou fazer um parênteses aqui, tá? Vou fazer um parênteses nesse negócio aqui. A gente estava tratando um meio, que é onde que a gente usou essas condições de fronteira aqui, um meio com condutividade finita. Tem um meio condutor, né? Mas sigma é finito. Não é infinito.
né? E a gente usou uma hora lá, eu usei K, né? Eu falei, para essa condição 4 aqui, ó, eu usei, o KF eu vou fazer ele igual a zero, porque eu não posso ter corrente de superfície num meio de condutividade finita. A razão, o Griffiths fala isso sem explicar muito, né? A razão é a seguinte, ó. Vamos pegar um meio aqui, deixa eu pegar. Agora eu vou ter que desenhar, porque não tem as figuras no livro, não, tá? Isso aqui eu estou desenhando um certo meio, tá? Que tem uma condutividade sigma. Tá? Aqui tem uma corrente vindo aqui, ó, nessa direção. Tá? Então, eu tenho um J aqui. Vou desenhar com outra cor para não confundir demais. O que é J nesse meio aqui? Vou pegar uma área de seção reta aqui desse meu meio condutor, uma área de seção reta que tem altura D e largura L. Tá? O J ali dentro, que se o meio tem condutividade, eu tenho uma densidade corrente J que é proporcional ao campo elétrico. É um meio linear, isotrópico, homogêneo, blá, blá, blá. Né? Então, J é sigma E. Né? O que é o módulo de J? O módulo de J é essa corrente I que está vindo aqui, né? Por unidade de área. Quantidade de carga por unidade de tempo, que é a corrente que passa através da unidade de área. Então, se eu tenho aquela área ali dL, né? Então isso aqui que é o módulo do vetor J. A direção é a mesma direção que a corrente está fluindo. Né? O que é a corrente superfície K? Se eu quero saber qual que é a corrente nessa superfície aqui, ó, vamos ver se pode ter uma corrente nessa superfície de cima desse meio. O que eu tenho que fazer? O módulo da densidade corrente superficial, K, é o limite do meu J quando a espessura D tende para zero. Tá? Se a espessura D tende para zero, né, o J vai tender para infinito. Tá? Se sigma se a condutividade sigma aqui, ó, é finita, tem um valor qualquer lá, e J tende para infinito, então o campo elétrico tem que tender para infinito. Isso que o Griffiths fala lá, em um meio com condutividade finita, eu não posso ter correntes de superfície, porque isso exigiria um campo elétrico infinito. A razão é essa, porque corrente de superfície, eu posso ter J, eu posso ter densidade de corrente volumétrica num meio com condutividade sigma finita, mas eu não posso ter corrente de superfície no meio com condutividade finita. Por quê? Porque isso exigiria, né, quando eu faço a espessura que tender para zero, essa espessura D aqui tender para zero, né, ter corrente só na superfície, rigorosamente falando, né, matematicamente falando, J tende para infinito, porque o D aqui está indo para zero, não? Então o campo elétrico tem que tender para infinito, porque sigma tem um valor fixo. Ok? Agora, se a condutividade é infinita, que é o caso que a gente está considerando agora, né, é um condutor perfeito. Se sigma, né, vai para infinito, então eu posso ter K. Eu posso ter um K, né, nesse condutor, né, que seja diferente de zero. Ok? Então, nesse meu condutor perfeito, resumindo, fecho parênteses aqui. Tudo isso aqui foi para falar que eu posso ter uma corrente de superfície aqui nesse condutor, que circula a região onde que minha onda eletromagnética vai se propagar. Eu posso ter uma corrente de superfície que vai fazer com que o campo magnético perpendicular à superfície lá seja nulo. Ok? Bom, então agora vamos voltar para o meu meio. Lá vou eu copiar a figura de novo. Vou copiar essa figura de novo, passar para a próxima página, que eu gastei essa página toda aqui para falar essa coisa aí. Olha lá, vamos lá. Agora eu quero considerar ondas monocromáticas que estão se propagando nessa região, naquela região que eu tinha pintado de amarelo. Não vou pintá-la de amarelo, não. A região aqui circundada pelo condutor, né? De uma forma genérica qualquer. Eu quero considerar ondas monocromáticas, né? São ondas monocromáticas, mas tem uma frequência única,
Se eu tiver ondas de mais de uma frequência, um pacote de ondas, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas ondas, né? Fazer uma combinação linear dessas ondas monocromáticas. São ondas que estão se propagando ao longo do eixo Z, nesse guia de ondas, tá? Então, eu sei a forma dessas ondas. Vou considerar a notação complexa, o campo elétrico e o campo magnético dessas ondas. O campo elétrico é uma função de x, y, z, na função do espaço e do tempo. Tá? E eu preciso também do campo magnético, uma onda eletromagnética, função de x, y, z e t. Eu estou adotando a forma complexa, né, porque é mais fácil da gente escrever. Vou escrever primeiro. Né? Então, esse campo elétrico tem uma amplitude E0, é um vetor complexo, tá? É a amplitude do campo, vezes a exponencial de IKx menos ômega t. Tem um parênteses aqui, porque esse I multiplica tanto o kx quanto o ômega t. O campo magnético é similar, né? É um B0, né? É aí kx menos ômega t. Aí eu tenho agora umas observações sobre isso aqui. Ó. Primeira observação. Né? Ok, tá, eu vou procurar soluções desse tipo, campo elétrico e magnético aqui dentro. Primeira observação. O K nessa expressão aqui, não, K é real. Eu estou no vácuo. Tá? Então, não tenho absorção, não tenho dispersão, então não tem K real. Tá? Segunda observação. 2. Escrever com essa caneta aqui é difícil, porque você escreve aqui no plano e olha para a tela. Né? Então, toda hora eu olho para baixo, para a mesa digitalizadora, vejo uma superfície preta, fico alguns nanosegundos sem entender o que está acontecendo, aí eu lembro que eu tenho que olhar para a tela. Bom, vamos lá. Segunda observação. Tanto o E0, esse vetor complexo, que é a amplitude do campo elétrico, quanto o B0 complexo, são a amplitude do campo magnético, eles vão ter agora que ser funções de x e y. A gente não tinha isso antes, né? Essas ondas que eu chamei de infinitas eram ondas que tinham o campo elétrico e o magnético tinham o mesmo valor em todos os pontos do plano XY. Mudava com Z, mudava com T, de acordo com a exponencial imaginária aqui. Mas agora não. Agora eu tenho condições de contorno. Não, X e Y não são a mesma coisa. À medida que eu vou andando ao longo do eixo X, de repente eu encontro uma superfície. Ao longo que eu vou andando ao longo do eixo Y, eu encontro uma superfície condutora. Eu vou ter que aplicar aquelas condições de contorno aqui. Eu vou ter que mudar. Né? O campo elétrico e o campo magnético vão mudar com X e com Y. Então, essa amplitude... eu errei uma coisa aqui, né? Isso aqui são ondas propagadas. Como é que vocês não protestaram? São ondas que se propagam ao longo do eixo Z. Então, aqui é KZ. KZ menos ômega t. A dependência em x e y está aqui na amplitude desses campos. Tanto E0 quanto B0 são funções de x e de y. A dependência em z está toda aqui na exponencial imaginária. Os campos reais que eu quero são a parte real desses dois campos complexos aqui. Ok? Muito bem, então eu tenho que colocar agora, essa é a novidade, eu tenho que colocar dependência em x e y nas amplitudes dos campos para poder atender as condições de contorno. E da mesma forma que antes, né, os campos os campos complexos, né, E e B, os campos complexos e os campos reais, eles têm de obedecer às equações de Maxwell. Vocês acham que eu adoro escrever as equações de Maxwell, né? Mas a gente é obrigado a escrever porque a gente tem que saber do que nós estamos falando. Né? O divergente do campo elétrico é igual a zero, o divergente do campo magnético também é zero. São as equações de Maxwell para esse caso particular aqui, para essa região de vácuo, onde eu não tenho cargas, não tenho densidade de carga, né? Não tenho correntes também. Então, o rotacional do campo elétrico,
A lei de Faraday é menos a derivada do campo magnético no tempo, né? E o rotacional do campo magnético vai ser μ0 ε0, taxa de variação do campo elétrico no tempo. Eu estou escrevendo aqui, não estou colocando tio aqui, né? Mas esses campos complexos que estão aqui em cima, né? Esses campos complexos são as soluções que a gente vai tentar estabelecer ali dentro do guia de ondas, elas têm que obedecer isso aqui também. A parte real tem que obedecer isso, a parte imaginária, cuja diferença é só um seno em vez de cosseno, também tem que obedecer essas mesmas equações, tá? Isso aqui vale para o campo complexo que está ali em cima. Posso escrever essa lei de Faraday? μ0 ε0 é 1 sobre a velocidade das ondas ao quadrado, né? E no vácuo é c ao quadrado, 1 sobre c ao quadrado. A gente definiu c como 1 sobre raiz de μ0 ε0. Um jeito mais... A gente está lidando com ondas eletromagnéticas, né? É melhor escrever 1 sobre c, c em vez de μ0 ε0, as coisas estão dizer. Ok. Então, o nosso problema aqui é determinar esses campos complexos que estão aqui em cima, tá? Nessa forma, escrito desse jeito, de forma que eles obedeçam essas equações de Maxwell, as 4 equações de Maxwell e as condições de fronteira. Tá? Ok. Agora vai vir outra novidade. Assim, para poder atender essas condições de fronteira, a gente tem que fazer uma coisa que vocês vão pular aí na cadeira. Assim, eu vou copiar do livro também. Copiar e colar, estou me divertindo aqui. Para poder atender as condições de fronteira, eu vou ter que colocar nesses campos elétrico e magnético a possibilidade de ter uma componente longitudinal. Um termo na direção Z. Deixa eu copiar aqui de novo, em vez de escrever, eu vou copiar. As soluções que a gente está procurando, né, são essas aqui. Eu estou procurando soluções dessa forma aqui. Vamos cercá-las aqui. Estou procurando soluções nessa forma aqui. Sai isso. Estou procurando soluções nessa forma. Esses campos são vetores, né, complexos. Aqui não saiu direito, isso aqui são vetores. Campo elétrico e campo magnético. Estou procurando soluções dessa forma que obedeçam às condições de fronteira, né, aquelas condições que eu coloquei lá atrás, né, na fronteira entre o vácuo e a parede interna do condutor. E tem que obedecer às equações de Maxwell também. Quando a gente fez isso para as ondas, esse tipo de ondas que eu chamei de infinito, a gente viu que para obedecer às equações de Maxwell, as ondas eletromagnéticas tinham que ser transversais. Ou seja, eu não tinha um componente desses campos, dessas amplitudes E0 e B0, ao longo da direção Z. Tanto o campo elétrico e o campo magnético, se a onda está se propagando na direção Z, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético só podiam estar no plano XY. Senão não tinha jeito. As equações de Maxwell obrigavam a que o campo elétrico fosse perpendicular ao campo magnético e ambos fossem perpendiculares ao vetor K, direção de propagação da onda. Agora, eu estou supondo... Eu não vou poder supor isso. Tá? É isso que eu estou falando aqui. Ó. As amplitudes do campo, essas amplitudes que eu estou colocando aqui, né? Para resolver a equação, né? Para completar a solução aqui, eu só preciso saber quem são os vetores E0 e B0. Né? Porque isso aqui eu sei. É I, K, Z, menos ômega T. Ou seja, ok, preciso achar uma relação entre K e ômega também. Né? A gente vai achar isso. Mas eu vou procurar soluções mais gerais agora. Né? Em que eu tenho componentes EZ e BZ. Componentes na direção de propagação da onda. Falei que vocês iam pular na cadeira aí, porque a gente aprende desde criancinha, né, que ondas eletromagnéticas são transversais. Se ela está andando numa direção, não tem campo elétrico e campo magnético naquela direção, não. O campo elétrico e magnético estão perpendiculares. Isso vale no vácuo.
Isso vale dentro de meios materiais, como a gente viu, desde que eu esteja longe da fronteira desse meio. Né? Se eu tenho uma limitação na direção XY, se eu estou confinando a onda, isso não é mais verdade. Eu posso ter componentes do campo elétrico e do campo magnético que são paralelos à direção de propagação da onda. Isso é meio assustador, né? Pelo menos acho. Bom, não tem nada de mais nisso, assim, não tem nenhum absurdo matemático. O que eu preciso fazer? Eu suponho que isso aqui seja verdade, né? Levo esses campos aqui nas equações de Maxwell e vejo o que acontece. Então, se eu fizer isso, né, se eu levar essas expressões que estão aqui nas equações de Maxwell, mais precisamente, se eu levar isso aqui na lei de Faraday e na lei de Ampère, na lei de Faraday, não vou escrever ela de novo, todo mundo sabe de cor, né? E na lei de Ampère. Se eu levar essas propostas de solução aqui, eu chego nas seguintes condições. Copia e cola outra vez, olha só. Eu chego nesse conjunto de soluções aqui. Para esses campos aqui em cima, né, poderem obedecer às leis de Faraday e à lei de Ampère, essas componentes X, Y, Z, Bx, By, Bz, as componentes da amplitude E0 e B0, elas obedecem a esse conjunto de equações aqui. Ok? Uma observação aqui, né, na hora que eu escrever, se eu quiser ser rigoroso, né, eu devia escrever esse campo elétrico E0 complexo, né, eu tinha que colocar um zero aqui nesse E0x, e aí ele pode ser complexo, E0y complexo, mas aí vai confundir, nem o livro quis fazer isso, né, eu também não quero não. Mas esse x que está aqui e que aparece nessas equações, y, z, né, são as componentes do vetor E0 e podem ser complexos. Tá? Depois a gente vai tirar a parte real deles. Okay? Só não esquecer disso aí. Muito bem, então eu tenho esse conjunto de equações, né? Eu tenho esse conjunto de equações para as componentes do campo elétrico e do campo magnético. O que eu posso fazer? Não é muito difícil combinar essas equações aqui para poder achar equações de EX, EY, Bx e By em termos do EZ e Bz. É mais ou menos uma coisa assim, ó. Olha essa equação aqui, esse Bx. Vou cercar ela, né? Eu não sei, não tenho certeza se vocês veem meu mouse muito bem. Essa equação aqui que eu pintei de amarelo, né, ela me dá o Bx em termos da derivada de EZ em relação a EY, mas em função do EY também. Mas essa equação de cá, essa outra equação de cá, me dá o EY em termos de uma derivada de Bz em relação a x, né, e do Bx. Então, eu posso encontrar uma expressão para Bx, ficou horroroso. Eu posso encontrar uma expressão para Bx em termos das derivadas do Bz e do Ez, né, combinando as duas equações. Tiro o EY daqui, né, dessa equação 6, eu tiro o EY, substituo aqui, né, eu vou ter uma equação para Bx em termos de derivada do Ez em relação a dy e derivada do Bz em relação a x. Tá? E posso fazer a mesma coisa para Ex, né, essa equação aqui para Ex, para By, ok? Ou seja, eu vou encontrar... Lá vem mais copia e cola, tá? Eu vou encontrar um conjunto de equações para Ex. Vamos só. Deixa eu copiar aqui. Esse conjunto de equações aqui são as equações 980 lá. Combinando essas 6 equações aqui, eu encontro essas 4 equações que me dão Ex, Ey, Bx e By em função das derivadas de Ez
e BZ, né, com relação a X e Y. Ok? Isso aí é um dos problemas do livro, que, se eu não me engano, eu recomendei para vocês. É o 927, não sei se recomendei ou não, acho que não. Mas se vocês quiserem fazer, não é muito complicado, não. Eu acho que ele está marcado com uma exclamação, que significa que é um problema difícil. Não? É um problema 927. Opa, esse aqui não escreve nada, não. Achar esse grupo de equações a partir das anteriores é o problema 927, a parte A dele. Está aqui no livro. Não? Ele está marcado com exclamação, mas eu não vi grandes dificuldades, pelo menos, em achar essa parte 980 aqui. Ok, dá um pouco de trabalho braçal, mas se você estiver entediado sem o que fazer, é legal, não é um exercício. Muito bem. Então, se eu tiver EZ e BZ, eu sei achar as outras componentes, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou achar EZ e BZ, é a parte A ou a parte B? Acho que esse aqui é a parte B, achar esse grupo de equações. A parte A é achar as equações anteriores. Não, essa aqui é a parte B. Essa aqui é a parte A dele. Peraí. Esse aqui é o problema 927A. Se eu tiver Z e BZ, eu posso, a princípio, achar as outras componentes, né? Mas eu posso fazer mais uma coisa, então, aqui. Ó. Se eu levar... Eu usei só duas equações de Maxwell, lei de Fada e a lei de Ampère. Né? Se eu usar agora a lei de Gauss, né? Levando essas equações aqui, levando em divergente de E igual a zero e divergente de B igual a zero, né? As duas equações de Maxwell estavam faltando, lei de Gauss, né? E a lei de Gauss no magnetismo, digamos assim. Eu acho expressões só para EZ e para BZ, né? Porque eu posso substituir o EX, o EY, BX e BY usando essas equações aqui. Então, vou achar duas equações, uma para EZ, outra para BZ, que são essas de cá. Ok, isso aqui, achar esse grupo de equações aqui, que é o problema, a parte B do problema 927. Eu não vou fazer isso porque é só álgebra, tá? É só matemática e não acho que é tão complicado, não. Muito bem. Então, eu tenho, então, uma equação para EZ, uma equação para BZ. Resolvendo essas duas equações, eu tenho EZ e BZ. Uma vez tendo EZ e BZ, eu posso usar as equações que estão aqui em cima, essas equações 980, para achar as outras componentes, X, Y, BX e BY. Legal, né? Muito bem. Então, assim, estamos com a coisa montada para achar a onda eletromagnética no interior do meu guia de onda. Eu vou considerar três possibilidades diferentes. Simplificar a vida, né? Três possibilidades. É o seguinte: EZ igual a zero. Se eu tiver EZ igual a zero, eu vou ter uma onda cujo campo elétrico é transversal à direção de propagação. Lembra, a onda está propagando ao longo da direção Z. Se a componente Z do campo elétrico é zero, então o campo elétrico é transversal à direção de propagação. Eu chamo isso de ondas transversais elétricas, TE. Ondas TE. Tá? A segunda possibilidade, todo mundo já adivinhou, é se a componente transversal do campo magnético for zero. Nesse caso, eu vou ter ondas transversais magnéticas. Transversais magnéticas. Não? Todo mundo já sabe também, eu vou chamar elas de ondas TM. Tá? E,
posso considerar um terceiro caso em que tanto EZ é zero, como BZ também é zero. Ou seja, essa é uma onda transversal mesmo. Essas são as ondas TEM, transversais elétrico e magnéticas. Ok? Ah, não, mas isso aqui são casos especiais, né? Eu posso ter um caso em que nem EZ igual a zero, nem BZ igual a zero. Esses casos eu posso escrever com uma combinação desse modo, um EZ igual a zero e o BZ igual a zero. Um caso geral em que não tenho nem EZ zero, nem BZ igual a zero, eu posso escrever ele como uma combinação de ondas TE e TM. E essas ondas TEM? Ondas TEM não podem existir em um guia de onda vazio. Isso, se for um guia de ondas como o que a gente está considerando, um guia de onda oco, um guia de onda em que eu tenho vácuo dentro dele, eu não posso ter onda TEM. A razão não é complicada, não. Não é complicado de mostrar, não. Ok. Eu vou falar o seguinte. Uma onda TM é que tanto EZ igual a zero, BZ igual a zero. Né? Se EZ igual a zero, então, o que isso aí implica? A derivada, o divergente de E é igual a zero. Né? O divergente de E é a derivada de EX em relação a X, mais a derivada de EZ, de EY em relação a Y, mais a derivada de EZ em relação a Z, mas EZ é zero, então isso aqui tem que dar zero. Não? Isso aqui eu estou escrevendo que o divergente de E é igual a zero. Não? Se o BZ é igual a zero, se BZ também é igual a zero, isso implica que a componente Z do rotacional do campo elétrico, a componente Z rotacional do campo elétrico é um vetor, né? A componente Z desse vetor é a componente Z do vetor, que é a derivada do campo magnético em relação ao tempo. É a lei de Faraday, né? Só estou pegando a parte Z da lei de Faraday aqui. Né? Então, essa derivada de BZ em relação a zero, isso aqui implica o BZ é igual a zero. Então, a derivada, a parte Z do... Ok. Vou escrever isso aqui. Isso aqui é a parte Z, né? Posso colocar um sinal de igual aqui, ó. Isso aqui é igual a menos a derivada de BZ em relação ao tempo. Tá? A parte Z do vetor, derivada do vetor B em relação ao tempo, a componente Z dele é a derivada do BZ em relação ao tempo. Se o BZ é igual a zero, essa derivada é zero também. Não? Isso aqui implica que que é a componente Z do rotacional de E? É DEX? Não, é DEY, né? DEY dx, DEY dx menos DEX dy. Componente x dy. Isso aqui é igual a zero. Tá? Ok, se vocês olharem as outras componentes do rotacional do campo elétrico, elas dependem de derivadas da componente EZ. Né? A conclusão disso aqui vai ser que o rotacional do campo elétrico também é zero. Tá? Então, o campo elétrico, para uma onda TM, em que EZ igual a zero e BZ igual a zero, o divergente do campo elétrico é zero e o rotacional do campo elétrico é zero. Né? Se esses dois são zero, então eu posso escrever, se o divergente de E é igual a zero e o rotacional de E também é igual a zero, eu posso escrever o campo elétrico como sendo menos o gradiente de um vetor φ. Né? E φ, né, o divergente de E é igual a zero, né? Então o rotacional de S é igual a zero implica, eu posso escrever isso aqui, é menos divergente de I. O divergente de S é igual a zero implica que esse vetor φ
obedece à equação de Laplace, del2 de φ igual a zero. Não? Equação de Laplace. Agora, quem teve um bom professor de eletromagnetismo 1, com certeza vai lembrar que as soluções da equação de Laplace, elas têm uma propriedade muito interessante. Elas não têm mínimos e máximos locais. Tá? Então, esse φ aqui é uma função tal que os mínimos e máximos estão na fronteira da região. Não? Na fronteira da região. Ok, que região é essa que nós estamos olhando? Nós estamos olhando para o interior do guia de onda. A fronteira dessa região é um condutor. Um condutor é uma superfície equipotencial, certo? Mesmo potencial em todos os pontos. Não? Então, na superfície de fronteira, o φ é constante. φ é constante na fronteira toda, é o mesmo valor em todos os pontos da fronteira. Se ele é constante na fronteira, e ele é uma solução da equação de Laplace, então φ é constante em todo o interior do guia de onda. Em todo o guia de onda. Tirando isso, é uma propriedade da equação de Laplace. Né? Então, isso implica que o campo elétrico, né, que é um gradiente do φ, é igual a zero. É derivada de uma coisa que é constante, é zero. Ou seja, se é Z, conclusão da história, se é Z igual a zero e o BZ também é igual a zero, eu tenho uma onda TM, e o guia de onda é vazio, não? Eu não posso ter. Eu não tenho campo elétrico, não tenho campo magnético também, a onda TM não existe. É importante lembrar que ela não existe em um guia vazio. A última parte desse capítulo, não, esse vazio aqui, a última parte desse capítulo, ela trata exatamente um guia de onda que não é vazio, um guia de onda que tem um fio no meio dele, um cabo coaxial. Né? Aí eu posso ter ondas TM, tá? Mas no finalzinho da aula eu falo disso, ok? Bom, então voltando aqui, ó, eu tenho dois casos possíveis para um guia de onda como que a gente está considerando. Ondas TE e ondas TM. Tá? Ondas TM não podem existir num guia de onda vazio. Tá? Ok, então vou fazer agora um caso especial que é ondas TE. Essas que têm o campo elétrico ao longo da direção Z0, né? Num guia de onda retangular. Um guia de ondas retangular. Vou tentar mostrar que é um caso especial e é um caso especial importante. Tá? Assim, quem trabalha com micro-ondas ou já viu guias de onda para micro-ondas, né, que é exatamente isso que a gente está tratando, em geral eles são retangulares ou cilíndricos. Né? Vou fazer assim, na aula a gente faz o guia retangular e aí na prova o professor coloca o guia de onda cilíndrico, que é mais difícil de resolver. Um guia de ondas é assim, tá? Essa superfície que está rachurada aqui é um condutor, tá? Então isso aqui é um condutor, perfeito. E minha onda eletromagnética vai se propagar aqui no interior desse condutor, nessa região aqui, que é uma região de vácuo. Ok, então vamos voltar lá atrás. Que equações que a gente tinha? Eu estou nesse caso aqui, ondas transversais elétricas, TE. A componente Z do campo elétrico é igual a zero. Então, eu tinha visto essas equações antes. Essas duas equações me permitem calcular EZ e BZ. Não? Se eu tiver EZ e BZ, eu uso essas quatro equações que tem aqui, né? Essas equações 9 e 180. Eu posso calcular as outras componentes EX, EY, BX, BY. Ok, mas eu já estou considerando, eu vou considerar só o caso de ondas TE, caso que é Z igual a zero. Então, é essa equação aqui, zero igual a zero. A equação que eu tenho que resolver é a equação para o BZ. É essa equação aqui. Olha bem para ela, vamos decorar ela, eu vou escrever ela aqui na mão. A equação que a gente tem a resolver é a seguinte equação. A derivada segunda em relação a x,
mais a derivada segunda em relação a y mais ômega sobre c ao quadrado, né? Menos k ao quadrado. Tudo isso aplicado em cima de BZ. Isso aqui tem que ser igual a zero. Né? Vou chegar essa figura um pouco para cima. O condutor ficou lá na parede, ali é um condutor. Assim. Vamos ver se é essa equação mesmo. Derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a y, ômega sobre c ao quadrado menos k ao quadrado. A equação está aqui. Essa última equação aqui no pé da página, né? Derivada segunda, ômega sobre c menos k ao quadrado aplicado em cima do BZ. É isso mesmo. Então, tem que resolver essa equação. Né? Como que eu resolvo essa equação? Pelo método que os físicos gostam, separação de variáveis. Transformar uma equação complicada em duas equações triviais. Ou seja, eu vou procurar soluções em que BZ, que é uma função de x e y, né, é uma função só de x que multiplica uma função só de y. Mas isso é um mesmo argumento de sempre, né? Isso é um conjunto de soluções, sim. Será que são as únicas soluções possíveis? As outras soluções eu posso escrever como soluções, como combinações dessas soluções aqui. Tá? Então, aplicando separação de variáveis, eu acho que isso vocês já fizeram 1 milhão de vezes, né? Toda hora a gente usa isso em física, né? Eletromagnetismo, mecânica quântica, mecânica clássica. Tá? Mas levando, então, essa forma de BZ aqui nessa equação, eu vou ficar com duas equações, uma só para x, a função 1 sobre x. Agora é uma derivada ordinária, né? Derivada segunda da função x em relação a x vai ser igual a uma constante de separação, que eu vou chamar de menos kx ao quadrado. E vou ter uma equação similar para y. 1 sobre a função y, derivada segunda da função y em relação a y, é igual a uma outra constante de separação, que eu vou chamar de menos ky ao quadrado. Né? Essas constantes de separação, a relação entre elas é a seguinte: menos kx ao quadrado menos ky ao quadrado, essas duas constantes de separação ali, se eu somar elas com aquele termo constante, ômega sobre c ao quadrado menos k ao quadrado, né, isso aqui tem que dar zero, elas têm que obedecer essa condição aqui. Bom, isso são soluções, essas aqui são equações manjadas, né? As soluções dessas equações, elas são do tipo seno e cosseno. Então, a função x, por exemplo, x de x, vai ser um a seno de kxx mais uma outra constante b, cosseno de kxx. Né? E vou ter uma coisa similar para y. Né? A função y de y vai ser uma linha seno de ky, y, mais um b' cosseno de k'. O que k'? É b' lá. É ky mesmo. Ky, y. Bom, aí eu tenho que aplicar as condições de contorno. Esse é um problema de eletromagnetismo. A gente tem que parar de vez em quando e falar: peraí, o que é que eu estou fazendo? Que matemática que é essa aqui? Você fica envolto nas equações, né? O que a gente está fazendo? Eu estou procurando soluções para ondas eletromagnéticas dentro desse guia de onda aqui. É um guia de onda retangular, né? Que ele está ao longo do eixo Z, tá? Então, as ondas correm aqui dentro, né, ao longo da direção Z. Eu estou procurando soluções que têm campo elétrico ao longo da direção Z igual a zero, mas podem ter um campo magnético
que é paralelo, uma componente do campo magnético que é paralelo à direção de propagação, BZ. Né? Esse meu guia, ele tem altura, né? Ao longo do eixo X, a dimensão dele é A, e ao longo do eixo Y, a dimensão dele é B. Né? Essas são as dimensões da parte interna lá do guia de onda. A onda se propaga aqui dentro. Né? Se eu acho BZ resolvendo essas equações aqui, eu posso achar as outras componentes do campo elétrico e do campo magnético, né? É X, é Y, BX e BY. Eu sei que o EZ é zero, eu estou procurando soluções que EZ é zero, então esse termo aqui, esse aqui, por exemplo, vão ser zero. Lá em cima eu também, essas derivadas de EZ também é zero, mas depende das derivadas do BZ. Tudo que eu preciso do BZ, que é o que eu estou calculando aqui, não? Eu estou supondo que o BZ, né, o B, o componente Z do campo magnético, é uma função de x e y, são funções do tipo x de x vezes y de y, que são funções que a gente acabou de ver que são dessa forma, seno mais cosseno. Muito bem, mas eu tenho que aplicar as condições de contorno, eu tenho que olhar para as paredes do guia de onda aqui, né, e ver, olha, o campo elétrico longitudinal, né, paralelo à parede, essas paredes aqui tem que ser zero, né? Nessa parede aqui, tá? O campo magnético perpendicular tem que ser zero também. Então, aplicando as condições de contorno, vou passar para a próxima página. Aplicando as condições de contorno, eu vou ter soluções do tipo seguinte, né? Eu não vou fazer os detalhes disso aqui não, tá? Mas é importante que vocês façam. Já fiz isso 1 milhão de vezes. Faz 1 milhão e uma. Porque a gente esquece dessas coisas e a gente tem que fazer para manter a coisa viva. Aplicando as condições de contorno aqui, a gente chega à conclusão de que aquela constante A ali é zero, né? O A' para o campo magnético também é zero também, para a parte Y, né? Tem que A e A', esse cara aqui, ó, esse A aqui tem que ser zero, o A' aqui tem que ser zero. Tem que ser zero, né? Porque o campo magnético BZ tem que ser zero. Isso aqui vai exige um pouco assim. O BX tem que ser zero, o que implica que a derivada do BZ em relação a x, né, tem que ser zero, o que implica que dx de dx tem que ser zero. A derivada dessa função x aqui em relação a x tem que ser zero, tanto em x igual a zero, quanto x igual a A. Essa derivada aqui dá um cosseno, então tem que ser zero lá, ok? Bom, vocês vão ter que fazer, tá? A linha é igual a zero, A igual a zero, a linha é igual a zero, e mais o Kx tem que ser igual a um número inteiro de π sobre A, Azinho aqui é a dimensão ao longo da direção x do guia de onda, né? E o Ky tem que ser um número inteiro também, um outro número inteiro de π sobre B. Né? Tanto M quanto N são números inteiros, né? 0, 1, 2, 3, o 0 pode ser também. N é 0, 1, 2, 3, tá? Ou seja, com essas condições de contorno, eu vou ter, então, que a solução para a componente Z do campo magnético, da onda eletromagnética que se propaga lá dentro do guia, BZ, é igual a uma amplitude, que eu vou chamar de B0, tá? Uma constante, vezes o cosseno de MP sobre AX. Não? BZ é uma função de x e de y. A dependência em y é cosseno de um número inteiro de π sobre b vezes y. Pronto. Tenho o BZ. Tá? Na verdade, eu tenho infinitas soluções, né? Porque eu tenho infinitas combinações de m e n, né? Tanto m quanto n são números inteiros, corre independente aqui, 0, 1, 2, 3, lá. Cada uma dessas soluções eu vou chamar de um modo. É o modo
Lembra que são ondas TE, né? O campo elétrico na direção Z é zero. Então, são ondas TE. O nome que a gente dá para elas isso aqui é o modo TMN. Essa é a terminologia de quem trabalha com guias de onda usa, né? Essa solução, esse tipo de onda que pode se propagar dentro do meu guia de onda, é um jeito de onda eletromagnética que pode existir dentro do guia de onda, né? E esse é o modo TE, a onda é transversa elétrica. MN caracterizam a onda lá. Ok? Eu posso ter modos TM também. Se vocês fizerem para TM, esse era um bom problema prova, né? Fazer para TM. Mas não é esse ainda não, ainda tem que falar, tá? Aguentem aí pacientemente. Tem uma observação aqui, eu falei, a MN podem ser qualquer valores, 0, 1, 2, 3, em geral, né? Mas tem uma observação importante que é o modo TE 0, 0, se os dois forem 0, esse modo aqui não existe, tá? Num guia retangular. Um guia retangular, tá? Para outros tipos de guia pode existir. Não existe em guia retangular. Mostrar isso aí também não é difícil, mas também vai ficar de problema para casa. É um problema. Qual o problema que é esse? É o 928. Problema 928. E esse aí eu acho que eu recomendei para vocês fazerem, tá? Olha, eu posso escrever fora do quadro. Bom, então eu tenho vários modos de propagação, cada um com uma frequência diferente, né? O que falta a gente fazer agora é achar a frequência desses modos TE, MN, né? Vamos lembrar da equação para o K. O que é K? K é o número de onda, né? Tem que voltar lá nas soluções que a gente está procurando, da forma do campo elétrico, campo magnético dentro do guia de onda. A gente achou resolver a solução, isso aqui, né? Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, né? Eles têm uma amplitude, é zero, que é o que a gente está achando lá, e a parte harmônica, a parte que oscila no tempo e no espaço, está aqui, ó. É um E vezes a exponencial de I, Kz menos ômega T. Ômega é a frequência da onda, K é o que dá o comprimento de onda da onda, né? Mas a gente tem que achar a relação entre ômega e K agora, que é o que eu vou fazer agora, tá? Campo magnético é a mesma coisa. Então, vamos voltar lá. A gente tinha uma relação nessa solução que a gente está fazendo aqui, para ondas TE, né? Nós estamos nesse guia de onda retangular, resolvemos essa equação para a componente Z do campo magnético, né? E está aqui a relação que eu estava procurando, né? Quando a gente supôs a solução na forma de uma função de x, uma função só de y, uma solução dessa forma aqui, né? A gente separou a equação para BZ em duas equações, e as constantes de separação, Kx e Ky, estão relacionadas por essa equação aqui, que depende de ômega e depende de K. Né? E agora a gente sabe quais são os valores possíveis de Kx e de Ky. Né? Kx e Ky, valores impostos pelas condições de contorno, né? São números inteiros de π sobre A ou π sobre B. Tá? Então, vamos reescrever isso aqui. Como é que era a equação para cá? A equação para cá. Eu lembro dela, então vocês lembram também, né? Menos Kx ao quadrado, menos Ky ao quadrado, mais ômega sobre C ao quadrado. Era menos K2 mais K2, menos K ao quadrado. Né? Menos K ao quadrado, isso aqui era igual a zero. Né? Então, dessa equação aqui, eu tiro uma equação para K. K aqui é o número, né? A grandeza que quantifica a oscilação espacial da onda. Então, daqui eu tiro uma equação para K que vai ser assim, ó. K vai ser a raiz quadrada devia copiar isso lá do livro, né? Mas deixa, eu já comecei a fazer, de ômega sobre C ao quadrado menos
Pi ao quadrado. Eu já estou colocando esses valores para kx e ky aqui, ó. Então, tanto o kx ao quadrado quanto o ky ao quadrado vai aparecer um π ao quadrado, né? Só que um é m sobre a, o outro é n sobre b. Então, vai ser π ao quadrado, que multiplica m sobre a ao quadrado, né? Porque é kx ao quadrado, mais m sobre b também ao quadrado, né? O π ao quadrado multiplica tudo isso, e essa raiz quadrada, que eu estou tirando a raiz quadrada para achar o k aqui, ó, né? É isso aqui. Posso colocar isso de uma forma mais simples. Agora eu vou copiar aqui, ó, o k. É a equação de trás, vou reescrever ela aqui, mas tirando o c de dentro da raiz. Vou tirar esse c ao quadrado, que está aqui, ó, aqui tem ômega sobre c ao quadrado. Vou tirar esse 1 sobre c ao quadrado para o lado de fora, ele sai da raiz com 1 sobre c, né? Então tem que multiplicar esse cara aqui por c ao quadrado. Então vai ficar assim, é 1 sobre c, o k é 1 sobre c, que multiplica a raiz quadrada. Eu quero achar uma relação de k em termos de ômega, de um jeito explícito aqui. Então, quase lá, ômega ao quadrado menos aquela parte que eu tenho que multiplicar por c ao quadrado agora, para poder tirar o c para lá de fora, π ao quadrado vezes a mesma coisa lá, m sobre a ao quadrado mais n sobre b ao quadrado. Raiz quadrada disso tudo. Vou definir um ômega mn aqui, ó, ômega mn. Por definição, é Cπ vezes a raiz quadrada. Estou tirando a raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada? Raiz quadrada de m sobre a ao quadrado mais n sobre b ao quadrado. É esse termo que está aqui, né? Aqui tem uma frequência ômega ao quadrado menos essa coisa aqui, né? Eu tirei a raiz quadrada dele, de forma que eu posso escrever o k, que me dá o número de onda, né? É 1 sobre c, raiz quadrada de ômega ao quadrado menos ômega mn ao quadrado. Ômega mn ao quadrado é a frequência daquele modo Tm, essa expressão que eu queria chegar, para cá em função de ômega. Uma onda eletromagnética se propagando no vácuo, né, assim, sem nenhuma limitação, o K é ômega sobre C, né? Que é o que eu teria, né? Aqui eu tenho que subtrair do ômega, eu tenho que subtrair esse ômega mn. Vocês veem o seguinte, né? Se o ômega mn, deixa eu circundar esse ômega mn aqui também, que isso aqui é importante, né? A frequência do modo TEMN. Se a frequência ômega, né? Se ômega for menor do que ômega mn, isso pode ter qualquer valor lá, né? Depende dos valores de m e de a. Então, se eu pego uma frequência ômega que é menor do que ômega mn, isso aqui dá uma raiz quadrada de um número negativo, ou seja, o k é imaginário, né? Se o k é imaginário, isso significa que isso é uma onda atenuada, né? Voltando lá na expressão do campo elétrico, cadê ela? Aqui. Bom, essa aqui serve, né? A expressão para o campo elétrico, para o campo magnético, ela é um exponencial de IKZ. Se K é imaginário, então vai sair um termo aqui, E a menos KZ. Né? A onda ela não oscila ao longo do espaço, ela decai à medida que Z aumenta. Então, isso aqui é uma onda atenuada. Ela não pode se propagar dentro do guia de onda. Então, em um guia de onda, eu tenho essas frequências, as frequências dos modos, né?
as frequências ômega n, que são frequências chamadas frequências de corte. Frequências menores do que essas não podem se propagar. Então, eu tenho várias frequências de corte, né? Então, a menor frequência que eu posso ter, a menor frequência de corte, ômega mn, eu não posso ter o 00, eu posso ter o 10, né? Essa é a menor. Se A for dimensão menor, né, em geral você coloca o primeiro número inteiro, o m, aqui para a dimensão maior do guia de onda. Então, se é a dimensão maior, a frequência vai com 1 sobre A, então essa aqui é a menor frequência. Ômega 10 é π sobre ômega 10. Isso aqui, o n é 0, isso aqui é 1, então ficou raiz quadrada de 1 sobre A, ficou Cπ sobre A. Essa aqui é a menor frequência que pode se propagar no guia de onda. Não, quero dizer o seguinte, né? Frequências menores do que essa aqui não podem existir dentro do guia de onda. O guia de onda tem uma frequência mínima para existir. Falta ver uma coisa legal aqui. Assim. Agora, a gente pode calcular a velocidade dessa onda. Tá? A velocidade de uma onda dessas. Velocidade da onda. A gente tem uma relação entre ômega e K. A velocidade da onda, V, é ômega sobre K, não é? Olha, eu tenho uma relação aqui entre K, não? Entre K e ômega. Então, é só dividir isso aqui por ômega. Eu não vou fazer a álgebra de cabeça, não. Vou copiar o resultado aqui, mas acho que dá para ver de cabeça, né? Isso aqui dá C, tá? Eu tenho que fazer ômega sobre esse cara de cá, né? Então, esse C vai lá para cima, divido aqui por ômega, ômega vai lá para baixo, isso aqui fica 1 sobre... dá para fazer de cabeça, sim. Isso aqui fica 1 sobre raiz de 1 menos ômega m n ao quadrado sobre C ao quadrado. Não, sobre ômega ao quadrado, desculpa. Claro. É isso mesmo? Sobre ômega ao quadrado. Isso aqui é a velocidade. Agora, olha só. A velocidade da onda, então, é C vezes esse fator aqui. E ômega m, e ômega, né? Portanto, ômega é sempre maior do que ômega mn. Então, esse número aqui, ômega mn ao quadrado sobre ômega ao quadrado, é um número menor do que 1. 1 menos um número menor do que 1 dá um número menor do que 1. Né? Então, eu estou multiplicando C por um número maior do que 1. Isso aqui é maior do que C. Então, tem outra coisa que já horrorizei todo mundo falando que eu tenho uma onda eletromagnética com a componente do campo magnético na direção de propagação da onda. E essa onda está se propagando com a velocidade maior do que C. Isso aí está de encontro à teoria da relatividade? Não. Porque isso aqui é o que a gente chama de velocidade de fase da onda. Isso aqui é a velocidade da parte da onda que tem frequência ômega. A teoria da relatividade, ela me fala sobre a velocidade máxima com que eu posso transmitir informação. Né? Informação, energia se propaga com a velocidade de grupo. Se propaga com a velocidade de grupo, que é a velocidade Vg, que é d ômega dk. Então, para achar essa velocidade de grupo, eu tenho que derivar essa relação. Eu tenho que voltar aqui na relação para cá, né? Escrever ômega em relação a K, e aí derivar ômega em relação a K. Inverto essa relação, calculo essa derivada, eu encontro que a velocidade de grupo é d ômega dk. Essa eu vou copiar também. Você vai dar isso aqui. É uma conta fácil de fazer, né? Ômega mn sobre ômega
ao quadrado. C agora multiplica esse fator que é menor do que 1. Não? Ômega é maior do que ômega mn, sempre. Não? Os ômega mn são as frequências de corte, eu não tenho frequência abaixo dela. Então, isso aqui é um número menor do que 1. 1 menos um número menor do que 1 dá um número menor do que 1. Raiz de um número menor do que 1 dá um número menor. Então, isso aqui é menor do que C. A velocidade de grupo é sempre menor do que C, como deve ser. Ok? Bom, essas aqui são as coisas principais sobre guias de onda, tá? Agora eu vou deixar para vocês, de exercício de casa, assim, para diversão, para o resto do dia, o restinho do capítulo, eu só vou falar. Isso aqui assim, essas coisas que a gente falou sobre guias de onda, né? Onda se propagando de guia de onda, podem incomodar um pouco. Você fala, como é que é essa história? Assim, uma onda eletromagnética que pode ter componentes de campo elétrico e ou campo magnético ao longo da direção de propagação, ou seja, não é uma onda transversa, né? Velocidades de fase, ok, são velocidades de fase, mas maiores do que C. Tem uma maneira legal de ver isso de um jeito físico, mas eu vou deixar para vocês verem, porque tem que pensar a respeito, tá? Copiar mais uma figura do livro, que é essa de cá. Você pode pensar nas ondas eletromagnéticas se propagando dentro do guia de onda, tá? Dessa forma, eu tenho uma onda plana, do jeito que a gente tinha considerado antes, né? Então, as frentes de onda planas estão aqui, ó. São